Boa tarde a todos. É com imenso gosto que vejo colegas, amigos e companheiros mais uma vez reunidos neste mesmo espaço, agora também para mais uma conferência. Sabem que a partilha de conhecimentos é absolutamente importante para nós e por essa razão estamos aqui. Esta conferência é organizada pela Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, a quem agradecemos na pessoa do seu fundador e presidente honorário, o Dr. António Cordeiro da Cunha. É também organizada pelo Rotary Club de Albufeira, a quem agradecemos. Obrigada, companheiros. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos centrar a nossa atenção no que certamente interessa a todos. Hoje falaremos sobre violência doméstica, crime, novas formas. Como orador convidado, temos o gosto de receber o Sr. Professor Dr. Fernando Silva, um gosto imenso. Em síntese, o Professor Dr. Fernando Silva é doutor em Direito, professor associado na Universidade Autónoma de Lisboa, é advogado também, presidente da CPCJ das Caldas da Rainha foi entre os anos 2000 e 2006, membro da Comissão Nacional de Eleições desde 2022, por nomeação da Assembleia da República, autor, como sabemos, de diversas publicações e artigos no âmbito do direito penal, também do direito processual penal e do direito das crianças. Foi docente e examinador no Centro de Estudos Judiciários. Foi docente também no Instituto de Altos Estudos Militares. Obviamente, esta é uma síntese da grande nota biográfica que teríamos aqui para apresentar. No entanto, o tempo é pouco e vamos seguir para o que interessa. Sabem qual é a dinâmica destas conferências? A palavra será concedida ao nosso orador por um período aproximado de 30 minutos. Após, iniciaremos o nosso debate. O debate será moderado, como sempre, pelo Sr. Dr. Silva Cordeiro e terão intervenção nele todos aqueles que manifestarem tal intenção, podendo fazê-lo através do bate-papo do Zoom ou sinalizando essa vontade, levantando a mão, ferramenta disponibilizada por esta plataforma. As questões podem também ser colocadas via Facebook, seguindo o evento criado pelo grupo da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha. Sem mais informações, passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Muito obrigado, doutora Carla Silva Cunha. Muito obrigado a todos e começar também por cumprimentar o Rotary Club de Albufeira, na pessoa do Dr. Jorge Azevedo, que tem propiciado estas conferências que, enfim, que têm revelado, como dizia a doutora Carla Silva Cunha, interesse aquém e além mar, que para além de mais muito nos apraz. O assunto é também ele transversal, verdadeiramente tem um interesse global, a questão da violência doméstica, ou seja, a violência que ocorre dentro da casa das próprias pessoas. É algo que nós, sobretudo nós advogados, com que convivemos anos a fio, a ver, sobretudo as mulheres, enfim, a serem muito azaradas, volta meia volta, enfim, virem pela escada abaixo, e é muito agradável, sob esse ponto de vista, que publicamente tenhamos tido a capacidade de perceber que esse tipo de coincidências não eram bem coincidências, eram mais disfunções que nos cabe a nós socialmente tratar. Sem mais delongas, e entregando a palavra a quem a merece e muito mais sabe do que eu, agradeço muito ao Sr. Professor Fernando Silva e entrego-lhe a palavra para que nos possa elucidar sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu tive aqui um problema inicial que fiquei sem bateria no meu computador, mas o assunto está resolvido
e eu espero agora chegar sem mais cortes e interrupções a todos. Confesso que quando dirigiram este convite, pensei várias vezes e nas várias formas possíveis de abordar o tema da violência doméstica. Por forma a, enfim, não vir trazer algo que toda a gente também já sabe e ouviu falar, por forma a também tentar trazer novas formas de repensar o tema. E, no fundo, o que eu vou fazer convosco é uma partilha de algumas reflexões que tenho feito sobre, essencialmente, sobre algumas formas atuais de verdadeira violência doméstica que acabam por ficar dissimuladas, que acabam por passar à margem da maior parte dos intervenientes e, pior do que tudo, muitas vezes até acabam por ter a chancela do poder de decisão. Claro, para lá chegar, gostava, no entanto, de ir tecendo aqui, desembrulhando algumas reflexões acerca do tema da violência doméstica. Muitos hoje já o denominam como o crime da moda. Não sei se tem esta noção, mas quem anda nos tribunais, na maior parte dos tribunais, semanalmente, 1 em cada 4 julgamentos em matéria de crime é sobre crime de violência doméstica. O que revela bem, digamos, a intensidade e o problema que está associado. Obviamente, muito para além da questão jurídica, temos um problema social e temos um problema de política criminal. E, portanto, esta é uma questão que tem, ao longo do tempo, merecido também uma franca evolução na procura de se encontrarem formas mais adequadas de intervenção. Eu gostaria de destacar que as principais evoluções que fomos tendo nesta matéria foram em torno daquilo que se denomina o campo da vitimologia. Isto é, os instrumentos jurídicos hoje não estão apenas direcionados na perspectiva de identificar o agressor e de punir o agressor, mas muito mais na perspectiva da proteção da vítima. E, portanto, a evolução que o sistema tem tido é na tentativa de implementar, digamos, instrumentos, mecanismos, depois se eles são eficazes ou não é uma outra realidade, se já atingimos ou não o ponto adequado é outra realidade, mas as evoluções que o sistema tem tido apontam no sentido de criar o maior número de mecanismos para garantir a proteção da vítima. E é este aspecto, obviamente, que esta vítima, no âmbito da violência doméstica, é uma vítima que está particularmente à mercê do seu agressor, porque ela normalmente convive e coabita com ele. Esta vítima caracteriza-se por cada vez mais ampliar a sua vulnerabilidade em relação ao agressor. É uma vítima que vai alimentando sempre uma expectativa de mudança e, portanto, não é uma vítima reativa, não é uma vítima, na maior parte dos casos, até que se procura libertar do agressor, mas que direciona a sua ideia para a vontade que o agressor cesse os seus comportamentos, e isso vai colocando a vítima cada vez mais à sua mercê e tornando-se cada vez mais vulnerável, porque muitas vezes é o sonho de família, é a ideia de proteger os filhos, para não dizer também, em alguns casos, uma certa dependência
sobretudo económica, coloca estas vítimas, particularmente as mulheres, não vale a pena, obviamente, escondermos a ideia, particularmente as mulheres, numa especial situação de desproteção. E é por isso, dizia eu, que nós vamos encontrando vários mecanismos que se vão modificando ao longo do tempo e que procuram, essencialmente, ampliar a esfera de proteção da vítima. É o que se passa, por exemplo, com a natureza do crime e a sua evolução. Um crime que até há pouco tempo carecia de queixa, carecia que a vítima tivesse o impulso processual, o que levaria muitas das vítimas, naturalmente, a remeter-se ao silêncio e a não haver nenhum processo relativamente a ela. É também o mecanismo da criação de instrumentos de proteção das mulheres, particularmente a rede das casas-abrigo que a Segurança Social foi dotando para cobrir grande parte do território, e são também as medidas de coação que o Código de Processo Penal foi prevendo e prevê, direcionados essencialmente para assegurar o afastamento da vítima relativamente ao seu agressor. Isto para dizer o quê? Que o campo da evolução mais recente nesta matéria tem assente essencialmente no reconhecimento da necessidade de, paralelamente à responsabilização do agressor, criar mecanismos para a proteção da vítima, em primeiro lugar. É claro, ainda há muito por fazer, ainda há um caminho longo a percorrer. Basta olhar para os números da violência doméstica e percebermos que estamos longe de ter conseguido já passos significativos. Eu diria que faz falta, essencialmente, num curto prazo, repensar, e depois adiante já destacarei, repensar a política das casas-abrigo e, sobretudo, tentar inverter uma ideia que não é uma ideia, é uma realidade. É que nestes casos, quando há necessidade de afastar a vítima do agressor, a solução que é apresentada à vítima é que ela saia de casa. E, portanto, fica o agressor na casa e a vítima é colocada no desconforto, numa qualquer circunstância que é criada para si. E, portanto, quando não tem que ser assim. Quando os mecanismos de proteção da vítima não têm necessariamente que ser assim. Gostaria de destacar também nestas notas introdutórias as principais características que podemos identificar relativamente às situações de violência doméstica. Desde logo, a característica que estas agressões ou esta forma de exercer a violência é normalmente uma intervenção insidiosa. O agressor é traiçoeiro. O agressor aproveita a vulnerabilidade e o ascendente que exerce sobre a vítima. É também um comportamento dotado de um certo ocultismo. Porquê? Porque a maior parte e mais graves formas de violência, das múltiplas formas que o nosso sistema prevê, acontecem com duas características particulares. Acontecem sem ninguém assistir a elas, no recato do lar, e acontecem sem deixar marcas físicas. Aliás, eu até diria que as marcas psicológicas deixadas nas vítimas, muito mais graves que as marcas físicas, são o sinal do tal lado oculto desta mesma intervenção. Por outro lado, também, as vítimas, de uma forma geral, e arrastando este comportamento no tempo, acabam por tentar disfarçar
acabam por tentar, até muitas vezes negar a circunstância, por razões sociais, por razões culturais, enfim, por razões pessoais. E isso inclusivamente na prática, acaba muitas vezes, eu nem vou adjetivar para não me entusiasmar negativamente, mas acaba muitas vezes por ser alvo de censura no próprio julgamento. Ou seja, não é a primeira vez que assistimos a um julgamento em que a mulher vítima acaba por, agora em fase de julgamento, vir dizer ao tribunal: bom, mas já uma vez, há 1 ano, há 2, há 3, ele me agrediu, ele fez, ele empurrou, e a pergunta é esta: a senhora fez queixa? Ah, não fiz. Então não fez queixa e agora vem para aqui com o processo. Ou seja, a pessoa, às tantas, acaba por ser culpada por não ter feito queixa. E muitas vezes até a credibilidade do seu depoimento acaba por ser posta em causa pela forma como a própria geriu uma situação na qual, na maior parte das vezes, se vê sozinha e se vê sem, permitam-me dizer assim, sem um manual de instruções, porque ainda não há propriamente um manual de instruções para dizer às vítimas como é que são de comportar como vítima. E este aspecto, na prática, acaba também por ampliar o efeito das consequências da violência doméstica. Hoje a nossa lei tem, como provavelmente a maior parte sabe, eu diria, um supraconceito de violência doméstica, onde cabe uma grande panóplia de comportamentos diferentes, uma grande amplitude alberga aqui dentro da descrição do que seja os comportamentos suscetíveis de integrar a violência doméstica, uma amplitude grande que vai muito além das agressões físicas, e que passa, obviamente, por todo o maltrato físico, psicológico, por todo o tipo de pressão, de comportamento que possa ser praticado nesta matéria. É verdade, como disse, que estas questões, de princípio e a fim, acarretam sempre uma grande vulnerabilidade da vítima. A diferença entre o agressor e a vítima é muito grande e coloca a vítima em situação de incapacidade de defesa, de próprio medo, do desamparo, que o próprio processo, que quando começa, acaba por ser, muitas vezes o processo acaba por ser uma continuação dos efeitos da violência, porque a própria vítima teme as consequências do próprio processo crime. E esse temer das consequências leva muitas vezes a perpetuar o silêncio, leva muitas vezes a encobrir a circunstância e, portanto, a ficar cada vez mais desamparada e cada vez mais vulnerável e, permitam-me assim dizer, cada vez mais vítima, cada vez mais vítima nesta matéria. Eu vou direcionar também, porque obviamente sobre a violência doméstica eu acho que podia estar aqui uma semana inteira a falar sobre vários aspectos concretos da violência doméstica sem os esgotar. Mas eu gostava de destacar um aspecto que eu não sei, embora seja muito falado, eu não sei até que ponto tem sido verdadeiramente tratado, que é o das vítimas indiretas ou não deste processo de violência doméstica, que são as crianças. As crianças que estão muitas vezes não só expostas aos próprios comportamentos violentos, muitas vezes até se estendem até à própria criança, mas mais grave é que muitas vezes depois as crianças, e eu já vou destacar esse aspecto a seguir, acabam por sofrer aqui uma ambivalência, que é assistir ao seu pai, no caso do agressor ser o pai, como na maior parte das situações, o seu pai é o agressor. E, portanto, a criança
que obviamente procura ter uma relação com o pai própria de filho e pai, e provavelmente até muitas vezes este pai, relativamente ao filho, nem tem um comportamento negativo direto, e a criança de alguma forma sente que o pai agressor é ao mesmo tempo um pai que é mau. E isto obviamente gera um efeito negativo na criança. E é aqui que eu gostava de entroncar no subtema que me propus a analisar no âmbito da violência doméstica, que são as novas formas de crime. Eu não sei se verdadeiramente são novas, não é? Ou se são formas para as quais muitas vezes acabamos por não estar despertos, mas que elas estão aqui a conviver connosco relativamente a esta circunstância e que se acabam por se acentuar no tempo. E diria eu, não sei se todas estão reconhecidas enquanto tal. E até diria mais, provavelmente algumas até estão instituídas com boas práticas, o que de facto é um aspecto que me destaca. E então, como disse, vou-me centrar, sem embargo depois no debate podermos voltar ao tema da violência sobre as mulheres, mas queria aqui pensar na violência principalmente exercida sobre as crianças em alguns aspectos particulares. E um deles são as disputas parentais. Muitos processos de regulação das responsabilidades parentais hoje são verdadeira forma de maltratar os filhos. O modo como cada um dos progenitores, seja em juízo, seja fora dele, procuram degladiar-se sobre o detalhe, sobre quem fica com a guarda, sobre como é que são as visitas, como é que são as entregas, como é que partilham as despesas. E o fazem sempre na perspectiva e invocando que a sua atuação é o interesse dos filhos. A verdade é que muitas dessas disputas parentais acabam por configurar um verdadeiro maltrato, porque os progenitores cegam numa guerra entre si e não se importam com mais nada. Querem é ganhar, querem é vencer, querem é derrotar o outro, querem ganhar uma disputa na responsabilidade parental, seja para ficar com a guarda e diminuir o tempo com que o outro há de estar com a criança, seja para identificar no processo os erros, os defeitos, os comportamentos. Há progenitores que andam com um caderninho a apontar aquilo que vão identificando que o outro faz e depois expõem essa circunstância. E mais do que expor essa circunstância em tribunal, obrigando a apurar, obrigando muitas vezes os filhos a ir servir de prova quando são ouvidos, voluntariamente ou não, no processo. E o que é que acontece? As crianças são expostas a uma permanente discussão entre os progenitores. As crianças muitas vezes são obrigadas a escolher, que é a pior coisa que se pode fazer a uma criança. As crianças muitas vezes são obrigadas até e sujeitas à tal ambivalência que me referia. Dou dois exemplos, que provavelmente aqueles que andam no meio judicial com certeza já se depararam muitas vezes. Quando os progenitores, pai e mãe, independentemente de quem é que está em cada posição, chegam a tribunal e, seja para mostrar que a criança não quer ir com o outro, seja para mostrar que a criança quer é ir comigo, o que é que dizem? É que ela sempre que sai de mim para o pai vai a chorar. E o pai diz, pois é verdade, passado 30 segundos já está contente. E porquê? Porque a criança, coitada, sabe o litígio que há, não quer tomar parte e tem que mostrar à mãe que está triste porque vai com o pai, mas passado 5 segundos tem que mostrar ao pai que está contente porque vai com ela. E pronto, fica cada um a tentar tirar os méritos desta questão e a criança exposta a esta forma de violência que muitas vezes se perpetua quase até as crianças atingirem a maioridade, e garanto que estes efeitos são mais negativos do que uma ou duas bufetadas que se dê na criança, ainda com uma intensidade maior. Para além disso, quantas vezes as crianças não são sujeitas a um
discurso inquisitório por parte de um dos progenitores, a questionar sobre o comportamento do outro, o que o outro diz, o que o outro faz, a tentar identificar erros no outro e até mesmo a denegrir a pessoa do outro, a criticar a atitude do outro relativamente a esta questão. Tenho em mim, e admito que poucos concordem comigo, mas tenho em mim que este comportamento dos progenitores muitas vezes é uma verdadeira forma de violência sobre as crianças e de violência grave, com consequências irreversíveis, que se arrastam no tempo e, portanto, que se colocam como um aspecto negativo. A segunda forma de violência doméstica, associada à primeira também, são as situações de alienação parental. E refiro-me, naturalmente, para não querer entrar muito no campo da discussão da alienação parental, que poderá ser alvo para outra discussão, para outro fórum destes, eu estou a pensar nas formas de alienação parental mais grave. Aquele em que uma mãe ou um pai, para conquistar o filho e para denegrir a imagem do outro, por exemplo, impede o contacto da criança com o outro progenitor. Seja inventando factos, seja criando argumentos, seja muitas vezes uma verdadeira pesca à linha à procura de aspectos negativos para conseguir assegurar e levar a tribunal os seus argumentos e os seus fundamentos, como quem traz um troféu, que é a proibição, a suspensão das visitas da criança ao outro. Ou a forma como cada progenitor vai denegrir diretamente perante a criança a imagem do outro progenitor, criando na criança muitas vezes até conflitos, levando a criança a ser seu cúmplice nessa circunstância, fazendo-se passar por vítima de eventuais comportamentos do outro. Sem esquecer o cada vez maior número de situações em que os progenitores chegam a incutir na criança falsas memórias de falsos factos praticados pelo outro progenitor, nomeadamente no plano dos abusos sexuais. E, portanto, não raro, as crianças são convencidas pelo seu progenitor, ou pela sua progenitora, que o outro abusou dela, sem que isso alguma vez tenha acontecido. E a própria criança já não sabe se aconteceu ou se não aconteceu. E cresce a pensar que aconteceu e cresce afastada do seu progenitor. Esta forma de exercer alienação parental e de provocar alienação parental na criança é uma realidade do nosso dia-a-dia e é uma forma de violência doméstica. Uma terceira forma, eu arrisco a dizer que há de ser um dos temas da moda nos próximos tempos nos nossos tribunais, que é o abandono afetivo. Os pais que abandonam os filhos afetivamente, que não querem saber deles, que não os procuram, que se afastam, que não os visitam, que não procuram informações sobre ele. Eu diria que desistem dos filhos. Isto é uma forma de deixar uma marca negativa numa criança, que muitas vezes até acaba interiormente por criar a ideia da autoculpabilização, pensando, bom, se o meu pai me abandona, se calhar eu tenho culpa. Se o meu pai não quer saber de mim, se calhar a culpa também é minha. O que é que eu fiz? E, portanto, em muitas situações como esta, o abandono afetivo tem um impacto negativo na vida da criança. Os nossos tribunais ainda não lidam em muitos processos com estas circunstâncias de abandono afetivo. É um tema que noutros tribunais, noutra jurisprudência, começa a ser abundante, ou pelo menos comum, e eu diria que é uma das discussões que, num curto espaço de tempo, provavelmente tem que ser trazido também para a ordem do dia. Uma quarta circunstância tem a ver com os modelos de intervenção que se fazem nestas matérias. Sejam modelos de intervenção judiciais, sejam
digamos, parajudiciais. E nesta matéria destaco, admitindo, obviamente, que é uma crítica pessoal, mas a experiência que eu tenho verificado, por exemplo, naquilo que se verifica relativamente à política concreta que as casas-abrigo utilizam relativamente às crianças. É que uma mulher é colocada numa casa-abrigo porque foi vítima de violência doméstica pelo marido. E até pode ter sido colocada, e para não haver dúvidas, até sobre uma forma de violência grave. E, portanto, há necessidade de a proteger, de a isolar e de impedir os contactos com o agressor. E com a mãe vão os filhos para a casa-abrigo. E a mesma política e a mesma atitude é mantida relativamente às crianças. Ou seja, as crianças corre-se aqui um sério risco de perderem um pai quando não havia necessidade de perder o pai. O pai é agressor da mãe. E por causa disso temos necessariamente que afastar as crianças do pai. É que, como eu dizia atrás, mais importante do que punir o agressor é proteger as vítimas. Aqui estamos a castigar o agressor. Dir-me-ão, mas o agressor merece isso e provavelmente muito mais. Mas as crianças merecem. Ou seja, a mãe é colocada numa casa-abrigo por um comportamento que o pai teve relativamente à mãe. E depois as crianças são quase que blindadas, e primeiro que o pai consiga garantir uma visita vigiada, já nem digo estar com a criança, são semanas, se não meses de martírio e disputa e discussão. E a criança, sem ter culpa nenhuma, acaba impedida de visitar o pai quando manifestamente, na maior parte das situações, e aquelas que tenho visto, isso atenta contra o superior interesse da criança. Sem esquecer que muitas vezes essas situações de violência doméstica são meramente putativas, são acusações falsas e que ainda estamos a agravar um efeito. É que estamos a privar a criança do pai à luz de proteger a mãe. Protege-se toda a gente do agressor e, portanto, eu julgo que valia a pena todos refletirem, todos discutirem se a punição do agressor, o castigo ao agressor, justifica sempre e necessariamente sempre o mesmo comportamento, sempre a mesma forma de agir, e que essa forma de agir seja sempre através do afastamento da criança relativamente ao seu progenitor, ainda que agressor. Por último, e para não esgotar aqui o tempo que me foi concedido para a minha intervenção inicial, do muito que gostaria de falar ainda, mas, e deixando agora o tema das crianças e voltando ao tema das mulheres, há uma forma de violência doméstica que recentemente vi algumas mulheres terem coragem de abordar, e que eu não sei se verdadeiramente, enfim, ainda com mais dificuldade de o fazer, que é a violência sexual. Não a violência sexual tal como a compreendemos nos crimes sexuais, de violação, de abuso, mas é esta ideia tradicional desta nossa cultura judaico-cristã, que a mulher deve satisfazer os prazeres sexuais do marido. E, portanto, deve, para esse efeito, sujeitar-se à prática do ato no cumprimento do débito conjugal, porque o marido tem as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades, e ela tem que o satisfazer sob pena de correr o risco de, se não for ela, ele recorrer a terceiro legitimado, não é? Pelo incumprimento da parte dela. Faz lembrar aquela velha história
do Raul Solnado, não é? Que dizia: meu filho, quer tu queiras, quer não queiras, vais ser bombeiro voluntário à força. E, portanto, aqui também a mulher, quer queira, quer não queira, acaba muitas vezes por se ter que sujeitar a estas circunstâncias. Obviamente, dir-me-ão, isso é uma realidade pessoal, conjugal, mas muitas vezes acaba por assumir quase formas de humilhação, quase formas de desrespeito sobre a pessoa da vítima, como eu costumo dizer, a forma de violência, as formas de violência mais grave não são as bufetadas, não são os olhos negros, não são os lábios inchados. Essas são formas graves, naturalmente, porque têm dor física e têm sinal visível, mas outras formas, às vezes requintadas, de exercer a violência doméstica, são verdadeiramente mais graves. E o sistema tem muita dificuldade em conseguir criar mecanismos de proteção da mulher. Porquê? Por causa da prova, não é? Como é que nós vamos provar este efeito e este impacto? Isto então para dizer que se o sistema já tem dificuldade por si de dar uma resposta eficaz aos problemas tradicionais que o crime de violência doméstica dá, para estes novos, que aqui identifiquei como novos, não sei se são novos, mas são reais, ainda mais dificuldade estará, porque o próprio sistema, na minha perspectiva, muitas vezes os potencia. Bom, eu julgo que cumpri aqui escrupulosamente o tempo que me foi dado para fazer estas reflexões convosco, agradecendo a vossa atenção e colocando-me agora à disposição da organização. Muito obrigada, Sr. Professor Dr. Fernando Silva, muito obrigada pela exposição aqui nos apresentou. Digo eu que haverá por aqui alguns temas menos que tenham uma abrangência ao nível daquilo que é a interpretação que o Sr. Professor acabou de trazer, e eu espero que estas diferenças de pensamento se traduzam já no debate que vai ser moderado pelo Sr. Dr. Silva Cordeiro. Muito obrigado, Dra. Cláudia Silva e Cunha, e sobretudo, neste caso, como será compreensível, muito obrigado, Dr. Fernando Silva, sobretudo pelo modo como soube introduzir algumas questões que, por não serem, por vezes, colidirem com uma certa linguagem politicamente correta, também se não abordam. Ou seja, a nossa prática de nós, advogados, também nos revela, como o Sr. Professor que muito bem acentuou, que este tipo de questões, sobretudo quando são instrumentais, podem ser tremendas para as crianças. Sendo que, digo eu, quando são no casal, normalmente, e como bem diz, normalmente são tremendas para as mulheres. Quando ocorrem, são tremendas para as mulheres. Bom, dito isto, ou seja, manifestando o apreço pelas palavras que eu vi, coloco aos nossos participantes a possibilidade de formularem os seus juízos e as questões que queiram, bem entendido, ao Sr. Professor Fernando Silva. Eu recordo que o poderão fazer assinalando através daquela ferramentazinha da mão ou mesmo manifestando essa intenção. Julgo que haverá interesse. Eu vejo movimentações na doutora Ana Vieira. Presumo que ela queira colocar uma questão. E se assim for, tem a palavra. Sim, eu não sei se conseguem ouvir. Eu estou em duplicado porque eu não tenho som no computador, só consigo ter som no telemóvel. Conseguem me ouvir? Perfeitamente, perfeitamente. Então, boa tarde a todos, doutores, companheiros.
Eu quero agradecer ao Dr. Fernando Silva, de facto, porque esta é uma área que nos sensibiliza a todos e tudo aquilo que disse, infelizmente, é verdade e é uma realidade que acontece todos os dias, um pouco por todo o lado. Mas a questão que aqui queria colocar, doutor, tinha a ver com o facto de, e atenção que eu concordo consigo quando diz que no caso das casas-abrigo, de facto, a criança acaba por ser penalizada porque é privada do convívio com o pai, e até aqui estamos de acordo. Contudo, a pergunta que lhe queria fazer é se efetivamente vamos permitir, e atenção que sabemos nós de antemão que a casa-abrigo, a localização está em segredo, ninguém sabe, muitas vezes nem ao advogado dizem para onde é que foi a vítima da violência doméstica com os filhos, e a pergunta é, como é que conseguimos fazer com que o pai, ainda que com a visita vigiada e salvaguardada, eventualmente por elementos da GNR, ou de uma outra instituição, como é que fazemos para que o pai, podendo ter acesso aos filhos, esse fator não lhe permita depois, como já aconteceu, perseguir a mulher, ou a mãe dos filhos, saber a área geográfica onde ela mora e depois começar a tentar fazer esperas e perseguições para voltar ao contacto com ela. Era esta a questão, doutor. Muito obrigada. Não sei se preferem acabar respondendo questão a questão ou Sim, juntando várias questões. O habitual é que, portanto, cada interlocutor coloca uma questão e o orador responde a essa mesma questão. É a nossa praxe. Certo, certo. Não, eu percebo a questão, a questão é um real problema, não duvido, mas que é perfeitamente ultrapassável. Perfeitamente ultrapassável. Porque bastará, obviamente que não estou à espera que o progenitor vá visitar as crianças na casa-abrigo, e na porta ao lado, não é? Haverá muito local e é sempre possível. Reparem, bastará, numa cidade como Lisboa ou como o Porto, bastará mudar 2 quarteirões ou 3 para já despistar completamente essa realidade. Noutros concelhos mais pequenos, bastará mudar a localidade. E não tem que ser a mãe a levar as crianças. E, portanto, a própria Segurança Social prevê muitas vezes as visitas vigiadas e até em muitas circunstâncias que o progenitor até está proibido de contactar com a mãe das crianças portanto, não, na prática, julgo que essa questão é completamente ultrapassável, determinando que o progenitor tem que lá estar ou antes ou depois das crianças e ir embora ou antes ou depois das crianças e criar formas de proteção. Devo-lhe dizer que em todas as situações que assisti em que se colocou na prática essa realidade, da visita de uma criança que estava numa casa-abrigo, nunca houve o problema que levantou. Não estou a dizer que o problema não exista e que seja ficcionado e que não seja real. Ele é de facto um perigo real, mas nunca na prática vi acontecer o contrário. Portanto, é perfeitamente possível, conforme as circunstâncias e os contextos, criar formas de conseguir assegurar que a visita é feita de modo a garantir o sigilo da localização da casa-abrigo. Até porque as casas-abrigo, como saberão, não estão identificadas, não estão localizadas, portanto estão completamente disfarçadas e muitas vezes, é que não é só o advogado, muitas vezes o próprio tribunal não sabe sequer a localização da casa-abrigo. Está numa rede da casa-abrigo, portanto é sempre possível ultrapassar essa questão. E, portanto, é um perigo que é preciso assegurar, mas não é um perigo inultrapassável, na minha perspectiva. E com a experiência que já assisti a muitas situações. Muito obrigado, Dr. Fernando Silva. Muito obrigado, doutora Ana Vieira. Pergunto à doutora Ana Vieira se entende que dever colocar qualquer outra questão ou se entende que o esclarecimento foi prestado, tendo em conta a habitual dinâmica de debate
que aqui procuramos ter. Não estamos a ouvir, terá que ligar o som. Não, estava a dizer que não tinha mais questão, Sr. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção e, obviamente, muito obrigado ao Sr. Professor pelo esclarecimento prestado. Questiono todos os restantes intervenientes se têm alguma questão que queiram ver colocada em relação a esta matéria, esta matéria atualíssima. Se não é esse o caso, eu próprio tenho uma questão que, aliás, entronca. Estava aqui alguém a levantar a mão Sim? fisicamente. Pois cá está. Eu estava à espera de ver uma mão do Zoom, mas estas mãos são, enfim, são também elucidativas. Doutora Beatriz Furtado, tem a palavra, por favor. Doutor Silva Cordeiro, deixe-me só apresentar a doutora Beatriz Furtado. Ela é da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, é responsável pela formação, pela área da formação na Ordem dos Advogados, e é um gosto sempre tê-la connosco, uma amiga de coração. Obrigada, doutora. O gosto todo meu. Eu cumprimento os restantes colegas e o professor doutor Fernando Silva pela explanação. E peço desculpa pelo atraso, atrasei-me, estava na rua e enviei uma mensagem à doutora a avisar que eu ia entrar atrasado. E apanhei só a última parte, desculpa, peço perdão. A minha questão é a seguinte, tem a ver com a violência sexual. Na Guiné-Bissau, como é que se aplica? Porque na Guiné-Bissau temos casamento forçado, casamento precoce, em que se dá casamento a uma miúda de 13 anos, não é? Contra a vontade, 13, 14, 15, contra a vontade da menor, mas os pais entendem que sim, que não sei, por razões várias, porque é uma certa etnia que costumam fazer, acham que é de costume, é praxe entre eles fazerem esse tipo de casamento. Então, a criança é menor, casada. Como é se podemos considerar que, tendo relação sexual, uma vez que ela não gosta e não quer, o marido é mais velho, por assim dizer, se podemos considerar isso como sendo uma violência sexual, ao meu ver que sim, porque é menor, casou-se contra a vontade. Se essa prática enquadra no crime de violência sexual, uma vez que sabemos que é um casamento precoce, contra a vontade, mas sim com a vontade dos pais, não pode sobrepor à vontade da criança, neste caso. Como é que podemos resolver esta situação se no futuro posso considerar, se me chegar um caso à mão, se eu posso pensar como uma violência sexual? Essa é a minha questão. Doutor. Bom, eu tenho que lhe responder aqui com alguma cautela para não reagir com o impulso que o tema mereceria da minha parte. O que é que direi? No ordenamento jurídico português, todo o ato sexual praticado com menor de 14 anos é crime. E é um crime contra a autodeterminação sexual. E, portanto, mais do que a questão da liberdade sexual, o que está em causa é o bem jurídico autodeterminação sexual. Portanto, ainda que eu pratique o ato sexual com a criança com a vontade dela, já nem estou a colocar a questão de contra a vontade dela, ainda que seja com a vontade dela, o meu ato é um ato ilícito, desde que o ato sexual, naturalmente, seja um ato sexual de relevo. E, portanto, obviamente que, relativamente às crianças menores de 14 anos, essa questão afigura-se-me de resposta evidente à luz do direito português. Olhando um bocadinho para a globalidade desta circunstância, e obviamente percebendo também
que em alguns países africanos esta questão cultural, o que lhe chamou costume, tem muitas vezes uma validade social quase mais forte que a própria lei, porque o hábito social enraizado é esse. E o que eu acho aqui é que o que deve imperar nesta matéria é o superior interesse da criança. E, portanto, eu posso falar do superior interesse da criança, não posso falar do superior interesse dos costumes e dos hábitos sociais e culturais quando eles atentam contra o superior interesse da criança. E, portanto, se uma criança vai casar forçado, e portanto quando nos transmitiu forçado e disse que foi por opção dos pais, obviamente que estão a interpretar contra a vontade das crianças, obviamente que todo o processo está viciado ab início. E portanto o ato sexual da parte dela não é um ato sexual voluntário. E portanto agora, perguntar-me-á, mas no futuro, onde é que eu posso encontrar aqui o respaldo jurídico se aqui é uma prática social adequada? Na Convenção dos Direitos da Criança, que o seu país subscreveu, que o seu país tem em vigor no seu ordenamento jurídico, que se sobrepõe à própria lei. E no âmbito da Convenção dos Direitos da Criança, a proteção do superior interesse da criança, a proteção contra atos de violência e contra qualquer forma de abuso sexual está consagrada e impõe-se a qualquer circunstância. E, portanto, ou seja, não lhe faltará até suporte jurídico para, ainda que vencendo uma tradição, uma cultura, um hábito social enraizado com força cultural e social bastante, mas tem aqui um instrumento jurídico de cariz internacional, ao nível da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que, portanto, há de servir como a pedra de toque, não é? Na exigência do cumprimento do respeito pelo interesse da criança e sancionar os agressores e proteger as crianças, porque o agressor não é apenas aquele que depois vai ter relações com a criança depois do casamento. Os agressores são os pais quando começam a ser os pais quando a sujeitam a um casamento que efetivamente ela não pretende. Fico também descansada, doutora, que essa realidade também não é única do seu país. E que também em Portugal, muitas vezes, se não sobre essa forma, sobre outras formas, não sei se socialmente estão aceitos, temos também alguns hábitos e algumas práticas cultural e socialmente aceitos, ainda que num meio mais restrito, que atentam manifestamente contra a autodeterminação sexual das crianças. Não sei se respondi à questão tal como a colocou. Respondeu. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Ora, muito obrigado, doutora Beatriz Furtado. É sempre um prazer ter os nossos colegas da lusofonia nestas conferências e, portanto, não só pela utilidade da pergunta que formulou, mas também por esse mesmo facto, ou seja, por participar de longe. Muito obrigado. E, obviamente, obrigado ao Sr. Professor Fernando Silva, cuja qualidade de resposta não precisa da minha validação. Em qualquer dos casos, lançaria eu próprio, nesta altura, e sem embargo, quem quiser intervir, o poder, evidentemente, fazer, mas lançaria eu próprio o repto para uma questão que o Sr. Professor, enfim, afirmou que poderia vir a tratar, mas que ainda ninguém lhe suscitou, e que é a questão das casas de abrigo. Pergunto-lhe como é que deveria então ser articulada a rede de casas de abrigo, tendo em conta enfim, que muitas vezes isso significa a deslocalização da vítima. Eu diria o seguinte, não é? As casas-abrigo neste momento parecem-me um instrumento fundamental e indispensável. Sentiu-se essa necessidade da criação de uma rede de casas-abrigo que pudessem criar um espaço onde a vítima, obrigada, forçada a se deslocar da sua habitação, tivesse um acolhimento.
Como digo, em primeiro lugar, será importante perceber que devemos dar prevalência à obrigatoriedade de deslocação do agressor da sua residência e não da vítima. Mas isso pode não ser suficiente para proteger a vítima. O retirar o agressor de casa e deixá-la em casa pode continuar a sujeitá-la à presença do agressor e ao efeito do mesmo. Portanto, o meu problema não é a existência das casas-abrigo, é uma certa política que as casas-abrigo criaram, portanto, e já vou dizer o que é que me parece que deve ser feito, que é uma política de quase que a vítima é colocada aqui numa redoma, é criada aqui como que uma manta de lepra relativamente ao agressor, e portanto vamos proteger a vítima e vamos olhar para o agressor como isso, como um agressor, como alguém que não tem direitos relativamente a nada. E portanto a ideia é proteger a vítima quase que castigando o agressor. E como digo, muitas vezes justificar-se-á o sigilo relativamente à localização. Agora, o que me parece fundamental é que quando isso implica a colocação das crianças juntamente com a vítima que está na casa-abrigo, é fundamental ponderar de imediato se, naquelas circunstâncias, as crianças manterem o contacto com o agressor da mãe, se é um fator de perigo ou não é. E não partir do princípio que é. E não dizer, agora vamos isolá-lo e depois mais tarde logo se vê. Não, deve ser o primeiro ponto inicial. Colocamos aqui a vítima. E agora, relativamente às crianças, devem ficar privadas também do seu progenitor, devem ficar separadas também do seu progenitor, devem ficar afastadas também do seu progenitor, e se a resposta não for nesse sentido, então devemos criar condições para que as crianças convivam nos termos em que seja possível criar relativamente ao progenitor. Perguntou, bom, mas o que é que temos que fazer neste momento? Eu acho que o que se tem que fazer é repensar todos os intervenientes, todos os interlocutores nesta matéria, repensar a política de intervenção das casas-abrigo. E não permitir, repare, eu deparo muitas vezes em alguns processos judiciais que eu fico incrédulo, os seus juízes quase a dizer, bom, a criança agora está na casa-abrigo, como que, a dizer que até já o tribunal nem tem poder para intervir. Tudo é feito se a casa-abrigo permitir, nas condições que a casa-abrigo disser e se a casa-abrigo permitir. Eu não posso aceitar desviar o centro de decisão do tribunal para a casa-abrigo, porque o que me importa aqui é aferir se o superior interesse da criança se justifica ou não justifica que ela também seja sujeita a essas medidas de proteção. Provavelmente, em alguns casos, sim. Pronto. Provavelmente o agressor é agressor da mãe, é agressor dos filhos e o interesse dos filhos é protegê-lo do agressor. Pronto, e aí justificar-se-á essas medidas. Mas, noutras circunstâncias, o superior interesse da criança pode justificar que ela mantenha de alguma forma e que se criem os instrumentos para assegurar que ela mantém e continua os contactos com o progenitor. Sem que isso possa colidir com a proteção da vítima. Eu acho que neste momento deveríamos todos repensar, todos os interlocutores, todos os intervenientes, na política das casas-abrigo, porque em muitos casos elas são um castigo para as crianças. E obviamente eu não posso conformar que uma medida que nasceu para ser protetiva e que tem finalidade protetiva acabe por se tornar uma medida castigadora das crianças, que serão seguramente neste processo as únicas que não têm culpa de nada relativamente a esta circunstância. E portanto saem de casa, perdem a casa, perdem o pai, e portanto e muitas vezes sem se justificar. É esta a minha preocupação essencial. É esta. E isto é uma forma também de exercer violência sem sobre as pretender crianças. polemizar, mas gostava, até porque é de facto uma questão que me tem suscitado várias reflexões. Pergunto-lhe, e obviamente, e com isto encerro esta minha veia questionadora, como é que compatibiliza a presunção de inocência com o afastamento do arguido
da casa. Ou seja, se isso não pode funcionar como uma efetiva presunção de culpa, parece-me ser uma dificuldade de natureza teórica. Eu percebo a solução, mas esta questão parece-me ter o seu quê de complicado. Doutor, eu até lhe poderia dar razão, ou melhor, não é dizer que não lhe vou dar razão em alguns aspectos. Eu até podia dizer, bom, tem toda a razão, não pensei nisto, se o nosso Código Processual Penal não prevê-se entre as medidas de coação, por exemplo, a prisão preventiva. Não é? Eu digo, então, e a presunção de inocência? E o homem vai para a prisão, preventivamente, e a presunção de inocência? Claro que a presunção de inocência é um princípio estruturante, que dele não devemos abdicar, e, naturalmente, que é uma salvaguarda do Estado de Direito democrático e dos direitos do arguido, certo? E que deve, de princípio e fim no processo, deve prevalecer. Mas não há nenhuma incompatibilidade na aplicação de medidas de coação relativamente a essa circunstância. Por outro lado, nesta matéria são convocados outros interesses, que é a proteção da vítima. E, portanto, a necessidade... Claro que depois temos que encontrar aqui o ponto de equilíbrio, como é lógico, não é? Nem vamos tirar todos os agressores... os putativos agressores de casa, só porque a mulher vai ali à esquadra e diz fui vítima de violência doméstica. Pronto, ele empurrou-me, chamou-me nos nomes e tal, já está. Obviamente que é preciso que os sinais e que os indícios sejam que justifiquem naturalmente a aplicação de uma medida dessa natureza. Mas, como digo, se o nosso sistema penal até permite colocar alguém que se presume inocente, e enquanto se presume inocente a aguardar julgamento, privado da sua liberdade, e continua a haver presunção de inocência, e como sabe, a constitucionalidade dessas medidas de coação está mais do que questionada, debatida, discutida, e faz parte de um dos pilares do Estado de Direito. Eu prefiro isto, que é, numa situação de dúvida, entre eu saber se realmente aquele comportamento do agressor é um comportamento real e se eu devo manter a vítima sujeita a permanente contacto com o agressor e, portanto, a mais eventuais agressões. Ou se tudo isto é mentira e eu vou tirar o homem de casa e depois mais tarde venho a descobrir que ele é inocente e vou voltar a pô-lo em casa, no final, ponderados os danos, eu prefiro esta segunda consequência. Isto é, eu prefiro chegar ao fim e dizer assim, olha, tirei-o à cautela excessivamente. Do que dizer assim, eu mantive a vítima em contacto com o agressor, à cautela mantive e ela continua a ser agredida. Tentando estender este efeito, pense também nesta perspectiva que é, há indícios de abuso sexual de um pai relativamente a um filho. São meros indícios. Estamos numa investigação. O tribunal percebe, são meros indícios, mas há indícios. E agora, o que é que se faz até lá? Ele presume-se inocente, está bem, mas há o superior interesse da criança. E eu, julgador, se tivesse que ponderar entre posso arriscar aqui, impedir este pai durante o tempo do inquérito de ver o filho, e depois ao fim de não sei quantos meses de inquérito descobre-se que afinal era tudo mentira, e agora vou ter que andar a criar instrumentos para recuperar esta relação entre pai e filho. É um problema. Mas muito maior é o problema se for colocado ao contrário, que é que se ele for agressor e abusador, eu vou continuar a sujeitar a criança à presença dele e, eventualmente, à continuação dos abusos. E entre uma e outra, eu terei que optar e prefiro optar pela outra. E, portanto, obviamente, o que eu quero dizer não é que devemos andar aí a disparar, a tirar todos aqueles que sejam denunciados por abuso, por violência doméstica de casa. O que eu quero dizer é que não vejo com nenhuma dificuldade acrescida, se necessário for, ter que o tirar de casa, ainda que ele se presume inocente. Desde que os indícios, obviamente, sejam suficientemente fortes. Obviamente que o problema que colocou é um problema real, é um problema próprio do processo. Agora,
a presunção de inocência também não confere ao arguido esta ideia de como sou inocente, ninguém me faz nada até prova em contrário. O princípio da presunção de inocência não vai até aí. Não pode ir até aí. É a minha opinião. Muito obrigado, Sr. Professor. Pergunto a todos os intervenientes se têm mais alguma questão que queiram ver esclarecida. Ora. Enquanto pensam, deixem-me agradecer a presença de alguns ilustres colegas que nos estão a ver a partir de Angola, a partir do Brasil e também a partir de Cabo Verde. É com muito gosto que eu vejo aqui colegas reunidos nestes países a ver-nos e já com alguma assiduidade. Também uma nota para o nosso Facebook, que tem andado aqui em autêntico alvoroço. Temos imensos colegas a participar. Eu gostava também de mandar um beijinho muito especial à doutora Isabel Cerqueira, que nos acompanha hoje também, e a todos os outros, obviamente. Isto estava eu a dizer para que vocês pensassem naquela questão que ainda não colocaram, mas que queriam o colocar. A doutora Silvana, do Brasil, que nos ouve a partir do Brasil, que nos vê a partir do Brasil, trata estas questões com muita atenção. Não sei se quererá colocar alguma pergunta ao senhor professor. A senhora doutora Tânia Ângelo também tem uma especial apetência por esta matéria e tem e dá formação também neste âmbito e, portanto, lanço-lhes o repto aqui para que coloquem alguma questão, se entenderem. Quanto aos outros, muito obrigada pela presença, obviamente. Sr. Dr. Silva Cordeiro, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Feito este convite, eu pergunto novamente se alguém que pretende ver mais alguma questão esclarecida. E, não havendo mais nenhuma questão, resta-me agradecer ao Sr. Professor Fernando Silva e agradecer sobretudo o modo muito vivo e muito inteligente como abordou a questão em si e o modo como respondeu a todas as questões, incluindo aquela que eu próprio formulei. Portanto, muito obrigado, Sr. Professor, pela sua disponibilidade e pelo Não, facto eu é de que agradeço o convite. partilhar o seu saber. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui convosco. Como disse, não tive mais do que a partilhar as minhas dúvidas e também a aprender cada vez que refletimos sobre estas questões. E resta-me colocar à disposição da associação sempre que pretender a colaboração para discutir este ou outros temas. Podem contar como um dos vossos. Ótimo, senhor professor, ótimo. Olha, a doutora Isabel Cerqueira chegou agora, a imagem lindíssima. Alguma questão, doutora? Ainda vai a tempo, não? Então um beijinho. Senhor professor, muito obrigada. Eu vou contar com essa disponibilidade e não tarda nada, receberá outro contacto meu no sentido de nos ouvirmos e partilharmos aqui as nossas dúvidas. Muito obrigada a todos por terem estado presentes. Agora sim vamos terminar, mas antes temos necessariamente que agradecer a todos os que estiveram online, que estiveram connosco, e foram muitos. Eu fui anotando aqui os nomes, mas depois terão a oportunidade de ver quando passarem os olhos pelo Facebook. Um agradecimento especial ainda aos companheiros Jorge Azevedo e Ana Vieira,
Outro agradecimento também devido aos associados da Associação de Direito, Dr. António Cordeiro da Cunha, o que fazemos sempre na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. Informo ainda que todas as conferências organizadas pela Associação e pelo Rotary estão disponíveis no canal YouTube e na página de Facebook da Associação. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Voltaremos a ver-nos em breve. A continuação de boa tarde. Muito obrigada. Beijinhos. Obrigada. Obrigada. Todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos.